Chegou ao fim a passagem de Bruno Silva pelo Guarani. Após quase 3 anos em Campinas e uma forte liderança, o jogador se despediu do clube campineiro nesta terça-feira. Em anúncio feito pela internet, o clube anunciou que o volante não renovará o contrato, que se encerraria no dia 5 de abril. Bruno Silva disputou 106 partidas com a camisa bugrina e marcou 2 gols. E em publicação na rede social, o jogador agradeceu o clube após o fim de mais um ciclo. O provável destino do ex-volante bugrino é o Novo Horizontino, que também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A saída de Bruno Silva faz parte do processo de reformulação do elenco para a disputa da 2ª divisão do Campeonato Nacional. E dentro dessa reformulação também podem surgir novos reforços, como Marcinho e Leandro Castan. E para facilitar ainda mais essas contratações, o Bugre segue investindo na infraestrutura do clube. Em termos de infraestrutura, hoje o Guarani tem melhorado muito do dia que eu cheguei, do dia que o Ricardo assume, que o Conselho assume. É claro isso para quem conhece o clube, para quem anda nas dependências do clube. Talvez para muita gente isso pouco importa, mas para nós internamente isso tem um valor gigante, porque isso faz diferença na vinda de um atleta. Por exemplo, eu já tive situações para trazer jogador que a primeira coisa que ele me perguntou como que era a academia do clube. Então assim, o cara não está perguntando nem de salário, ele está perguntando como é que é a academia, como é que é o departamento médico, como é que é o departamento de nutrição, como é que funciona, porque ele está acostumado com esse ambiente. E a gente sabendo, tendo esse retorno, começa a trabalhar em cima disso, para fortalecer, para evoluir, para melhorar, que é o de fato tem. Então hoje o Guarani tem uma academia de primeira, o Guarani hoje tem um departamento de fisiologia, o Guarani tem uma comissão técnica que trabalha 24 horas por dia, nós temos um corpo médico e de fisioterapia de altíssimo nível, parte nutricional, dando todas as condições. Com a saída de Bruno Silva, agora Daniel Paulista vai contar com outros 5 jogadores para a posição. Índio e Rodrigo Andrade, que foram bastante utilizados no estadual, além de Persson, Madison e também Silas, jogador que sofreu com lesões e foi relacionado somente para as 2 últimas partidas do estadual. Bom, Júlio Nascimento atualizando o noticiário do Guarani com relação a contratações. Diz aí, Júlio. Pois é, Batistão, a saída do Bruno Silva abre um espaço para o Guarani buscar um novo volante, né? Mas encontra muita dificuldade para achar esse nome. Alguns nomes estão sendo monitorados, o Guarani tem interesse em alguns atletas. Leandro Vilela, por exemplo, do Operário, é um nome que agrada, mas não é uma negociação fácil, inclusive a tendência é que ele permaneça em Ponta Grossa. Tinha o Cristiano da Água Santa, que era um jogador que interessava, mas ele teve uma lesão de LCA. Também não será possível o Guarani se reforçar através desse jogador. Mas o grande reforço do Guarani, Batistão, está dentro do próprio elenco. Eu explico, o Silas foi contratado em dezembro para ser titular nesse time do Guarani. Ele sofreu uma série de problemas durante o Campeonato Paulista. Teve Covid, demorou para recuperar. Depois, quando ele volta, ele tem uma lesão muscular mais séria. O Silas foi relacionado só para os últimos 2 jogos do Guarani no Campeonato Paulista. Então, existe uma expectativa do reforço dentro do próprio plantel. O Guarani está buscando, sim, alinhar o condicionamento físico desse jogador, porque com a saída do Bruno Silva, provavelmente ele tenha mais espaço no meio campo, até mexendo um pouquinho, talvez, no posicionamento do Índio, né? Talvez o Índio volte a ser o primeiro volante, caso a opção seja pelo Silas. Então é uma possibilidade para o Daniel Paulista, que trabalhou com esse jogador algumas vezes, pensar em mudanças também no meio campo para a sequência do campeonato. A informação de bastidor sobre a saída do Bruno Silva foi a questão salarial. Ele ganhava 45, acho que é isso, e queria ganhar 70. O Guarani não cobriu uma possível oferta do Novo Horizontino. Ele deixou o Guarani, está indo para o Novo Horizontino. E é aquilo que eu coloquei outro dia aqui com relação ao Giovanni Augusto. Eu avisei vocês, não é o problema de pagar um salário maior para o Giovanni Augusto. Porque se fizer isso, vai abrir um precedente difícil de controlar depois. Todos os empresários vão querer aumento para os seus jogadores. Só uma perguntinha para o senhor. Quanto que ganha o Dudu no Palmeiras? Eu tenho informação que é 2 milhões por mês. Se não for 2, antes que você continue, não existe grau de comparação. Comparar Palmeiras com Guarani não existe. É água e óleo. É córrego e oceano. Por quê? Por causa do orçamento. Porque o Palmeiras... Não, peraí, mas nós estamos falando de 70 e 40 e eu estou falando de 2 milhões. A proporção é mantida. Você mantém a proporção das diferenças e a realidade é a mesma. Se o orçamento maior lá é maior, o teto lá é 2 milhões.
Se o orçamento aqui é menor, o teto aqui é 70, mas a realidade é a mesma. E eu ia concluir a minha pergunta, o senhor me interrompeu. Aliás, como sempre o faz. É o seguinte... porque o que você ia falar era um negócio descabido. Não, descabido não, você não deixa nem eu terminar, você não sabe o que eu vou dizer. Eu ia perguntar para você quanto ganha o Danilo e quanto ganha o Dudu. E se os empresários do Danilo vão pedir equiparação. Ô, compadre, tá o dinheirinho, tá o trabalhinho. O Danilo é um bolão, jogador de seleção brasileira, muito brevemente. Mas cada um no seu quadrado. Se o Bruno Silva tem 3 anos de casa, mais de 100 jogos ou quase 100 jogos, e é um cara extremamente irregular, não tem essa. Eu não vou nem dar exemplo aqui para não menosprezar ninguém, para não depreciar ninguém, mas chega um jogador que a torcida não quer ver nem pintado de ouro, fala, o Bruno Silva é para 70, eu também quero, ô nego, come mais feijão, depois você vem falar com a gente. Agora, se for assim, eu não vou dar pro Bruno Silva, porque depois os empresários me comem vivo. Então dá o clube pro empresário. Você que não se apruma não, viu, João? O clube já está na mão do empresário e não é o Guarani, são os clubes. Depois da Lei Pelé, o comando saiu do clube e passou para a mão do empresário. Quem manda no futebol brasileiro é empresário. Se não tiver acordo com o empresário, não consegue tocar o futebol. Essa é a grande verdade. Você sabe qual é a realidade? Agora, só para completar aqui o meu raciocínio. O jogador tem direito de pedir o que ele acha que merece. Lógico, claro. O empresário tem direito também. Assim como o clube tem direito de não pagar, ué. Ah, é igual o Guarani até hoje acabou com aquela história de fila de cobradores na frente do estádio, água que não pagava ia cortar, luz que ia cortar. E vive uma calmaria nesse aspecto. Por quê? Por causa do rigor administrativo, que não sai fazendo besteira. Contratar é fácil, difícil é pagar, meu filho. O Guarani, pelas informações que a gente tem, ele está mesmo, e parabéns, está bem administrado. Mas não é só por causa de teto salarial de jogador, não, pô. Como não? Não é, não. É uma série de medidas administrativas, financeiras, gente do ramo trabalhando, dívidas bem negociadas, aporte financeiro bem utilizado. O teto do jogador é um detalhe. Agora, se você não abrir... Eu, por exemplo, você falou certo aí. Você falou certo. Cada um deve pedir aquilo que acha que vale. Eu, por exemplo, cheguei aqui hoje pensando em te pedir para você mudar meu salário para 70. Você quer que eu... Aí eu vi a bota do Nacional Kid que você está usando, eu resolvi guardar para depois essa pedida. Eu vou... Eu não sou bobo. Eu vou resumir o meu comentário aqui falando 2 coisas para você. Primeiro, o Maxwell pode ganhar 70, o Bruno Silva não. Essa é a primeira colocação. E segunda colocação, eu não troco, eu estou falando do capitão do time. Eu não estou falando de um jogador, um cara que está, eu nem sei se são 3 ou 4 temporadas, enfim, ele já está há algum tempo aí e é respeitado por todos. Então o Guarani tem o direito sim de não querer, o empresário, o jogador tem o direito de pedir, mas eu vou de novo dizer aquilo que eu acabei de falar. Você pode pagar 70 para o Maxwell e para o Bruno Silva, não. E você abre mão do seu capitão para um jogador que você não sabe se vai dar certo. Apesar da convicção técnica do treinador, eu estou falando do Silas. Nada contra o Silas. De repente o Silas joga mais que o Bruno Silva. Simples assim é a minha opinião, Batista. Agora os jogos do Guarani. Enfrenta o Brusque, largada lá em Santa Catarina. Depois, primeiro em casa, Sport, Grêmio. Lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em casa contra a equipe do Criciúma. Cada horário lá, 11 da manhã, 21h30. Aí pega o Náutico lá no Recife e o Derby 6. O Derby é no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 21h30, uma sexta-feira, como eu disse. Então, realmente é para arrebentar o cabeçote. Negócio impressionante, né? Marcar um derby é que quem manda a televisão. E a televisão quer o derby exatamente numa sexta-feira, 21h30, que é onde ela acha que terá maior audiência.